a aprofundar, redescobrir, ressignificar e reaprender. No princípio do mundo, era uma vez um Conquém que vivia ciscando e olhando apenas para o que faziam, sem se envolver com ninguém. Passava o dia todinho reclamando e gritando: tô fraco, tô fraco, tô fraco. Então é sempre importante ratificar a ideia que somos afro-brasileiros e que temos sim que ter orgulho dos nossos ancestrais. É isso. Pronto. Calma aí. Bom dia, eu me chamo Anaele, sou aluna do segundo ano D. Eu estou contribuindo para a leitura do livro Filosofia Africana, Na vez primeira que o componente circular da HCAA for ofertado em 2010.2, Eduardo Oliveira não iniciou com a metodologia oriunda do seu aprendizado com os Zundos. Mas ao final, quando a metodologia inicia, de trabalhar com seminários em diálogos constantes entre as estudantes, professores, não se mostrou eficiente. Os Zundos entraram em cena, folheando e relendo as anotações dessa primeira, observando se Eduardo começou por meio da escuta e do cuidado com os estudantes, buscando saber o motivo pelo qual cada estudante estava ali e posteriormente decidindo-se estudantes e professores como dariam as aulas. No primeiro momento, no primeiro dia de aula, em 16 de agosto, Eduardo chega, portanto, uma galinha da Holanda e coloca sobre a mesa, despertando a curiosidade de todos e todas. Nada fala sobre aquele objeto, que muitos dos estudantes, a maioria não saberia identificar. Mesmo com os olhares curiosos, ele nada diz e começa uma dinâmica, movimentos de corpos, pois não há conhecimento de deslocamento. Assim, diz um objetivo importante desse componente circular, e é propor deslocamento, transformação, pois o movimento do corpo é o movimento da cultura. Compreendendo seu fazer, Eduardo, educando-se em um movimento, continua com a educadora e educando. Após esse movimento, Eduardo pede que sentamos no chão e em círculo, e cada um apresente-se e diga o movimento pelo qual está cursando aquele componente. Segundo minhas anotações, éramos 31 estudantes. Desse, um terço fala que estava ali por conta da lei 10.639/2003, além do estágio docente, do trabalho com criança e do desejo de não trabalhar com o tema da africanidade, apenas em datas específicas, ou seja, desejo de quem o tema faça parte dos diálogos cotidianos. Muitos também afirmam que está ali apenas porque o componente circular encaixava-se em seus horários. Vejamos trechos em alguns relatos. Uns breves relatos nos chamou mais a atenção, pois falou dos temas constantes da nossa itinerância da HCAA. Abre aspas, a aprofundar, redescobrir, ressignificar e reaprender. Destaco essa fala como compreender que, como pesquisadores de um tema que foram negado durante séculos, temos o dever de aprofundarmos e assim descobrimos nossa própria história, ressignificarmos e assim reaprendemos. São falas carregadas de necessidade de descobrir e reconhecer a ancestralidade de cada um. Após essa apresentação, o educador apresenta-se, fala da sua pesquisa na sua especialização, no mestrado e no doutorado. Diz que aquela é a primeira vez que trabalha com uma turma de pedagogia, segue trazendo histórias sobre a temática da africanidades no curso de pedagogia da FACED. Aquele histórico apresentado no primeiro capítulo. Após essa apresentação, traz sua proposta, que é trabalharmos com um seminário e juntos construirmos os tópicos que seriam abordados. Pré-história africana, origem da humanidade, racialismo, a raça do desenvolvimento da espécie, teoria da migração, Universidade, Tombuctu, Aijau e Gau-Gené. Impérios africanos, Ghana, Mali, Zongai, Zimbábue-Congo, Monopata. Organização políticas, culturas,
escravismo criminoso, conflito e negação, formação da sociedade brasileira, pensamento social no Brasil, pensamento social negro, literatura africana, literatura afro-brasileira, independência dos países africanos, África na contemporaneidade, religiões da matriz africanas, capoeiras, políticas afirmativas, Lei 10.639, quilombos, educação da relação étnico-raciais, filosofia africana, antropologia das populações negras no Brasil, artes africanas, artes afro-brasileiras, etnociências, etnomatemática, pensamentos do negro sobre a educação, mito, ritmo, corpo, corporalidade africana e educação, pedagogia da Boaba, movimento social negro, intelectuais negros, femininos negros, cidadania, D.H, direitos humanos, violência racial, festas, continuidades africanas, valores e princípios da África no Brasil contemporâneo. A turma fica espantada, afinal são muitos temas e muitos conhecem esse novo mundo, mas seguimos e decidimos quais temas seriam discutidos em cada seminário. E assim, cada aula seguiria com um seminário que teria intervenções constantes de Eduardo. Ao final dessa primeira aula, finalmente conhecemos a história daquele objeto estranho, ou seja, o mito da Conquém, a famosa galinha da Angola. Transformações do Conquém. Era uma vez, no início do mundo, todos os bichos falavam. Bichos, árvores, pessoas, todos procuravam se comunicar e se entender do melhor jeito possível. Sendo assim, muitas coisas eram resolvidas com uma boa conversa. No princípio do mundo, era uma vez um Conquém que vivia ciscando e olhando apenas para o que faziam, sem se envolver com ninguém. Passava o dia todinho reclamando e gritando: tô fraco, tô fraco, tô fraco. A sua cor era cinza e não tinha graça nenhuma. Pobre Conquém, nada de novo acontecia na sua vida, e cada dia ele estava mais insatisfeita. Ela ficava cada vez mais zangada. Certo dia, ela mesmo compreendeu que estava demais. Era necessário transformar aquela situação. A Conquém então lembrou que ali perto morava um Ólion. O Ólion era uma pessoa que vivia dando conselhos a todos que procuravam. Ela resolveu procurá-lo também para receber orientação sobre o que estava acontecendo na sua vida. Ela vivia muito nervosa. De longe ouvia-se seus gritos: tô fraco, tô fraco, tô fraco. O Ólion a recebeu. Depois de ouvir atentamente suas queixas, então falou pausadamente: todos os problemas é esse seu jeito horrível de tratar as pessoas. Meu conselho é que você mude seus hábitos, suas atitudes imediatamente. Tratar bem as pessoas nos traz alegria e bem-estar. Preste atenção às pessoas, principalmente a que você encontra pela primeira vez. Vou lhe ensinar uma palavra mágica. Você vai ver como tudo vai mudar. A Conquém estava muito mal mesmo. Pensava e gritava: eu quero mudar, eu quero mudar, eu vou mudar, agradecida pelo punhado de calcário ao Ólion, e partiu. Já na manhã seguinte, quando ela despertou, foi logo olhando as cajazeiras e cumprimentando: Cauró. A cajazeira espantada respondeu: Cauró. Mais diante, encontrou 2 patinhos que estavam no seu caminho. Ela falou antes de passar entre eles: Agô. Eles deram passagem à nova amiga, respondendo com o costume: Algoá. Um dos grupos de Conquéns passou apresentando o trabalho e ela despejou simpaticamente: Chu, Cuiexé. O grupo todo agradeceu em coroa. A do pé, ó. Na verdade, aquele dia parecia completamente diferente. Ela parou um pouco, já caminhando em casa. Era noite, todos olhavam como se ela estivesse pela primeira vez. E foi logo cumprimentando a todo com maior cortesia. Qual lé? E todos responderam: Qual é, ó? Depois de um pouquinho de prosa de negó, o Conquém não esqueceu a despedida e falou com alegria: Adolá! Foi uma beleza de transformação da Conquém. Foi tanto que no dia seguinte ela encontrou Oxalá no seu caminho. Então ela tratou Oxalá com toda ternura e educação.
De tudo que ela trazia, consigo entregou ao velho Oxalá. Imagine como Oxalá ficou contente em receber tanta atenção. Foi aí que, para demonstrar o seu agrado, ele tirou sua bolsa um pauzinho mágico e pintou o Conquém toda com as bolinhas brancas. E pegou um montinho de barra, amassou e colocou no coruto do Conquém. Assim, o Conquém ficou marcado como um bichinho de predileção de Oxalá. A partir daquele dia, todos buscavam a sua companhia e conversavam muito com ela. E é assim que se despediram com muita alegria. E percebeu-se que todas as conquéns do mundo apareceram com pombinhas na cabeça e pintinhas brancas dadas por Oxalá. Após contar a história de transformação da Conquém, Eduardo apresenta seu sentido, mudar a atitude e não apenas de conceitos. Levamos a reflexão sobre o nosso estar no mundo, no nosso papel, não apenas enquanto educadores ou educadoras, mas seres que têm uma relação de responsabilidade pelo lugar onde vivemos no mundo. Daí sua proposta inicia: deslocamento, transformação. A compreensão de que só podemos produzir novos conceitos, só é possível ressignificá-los quando colocamos em crise, quando colocamos os conceitos que nos foram passados. Assim, criticamos e ressignificamos, sempre do olho no contexto, etnomedos, de cada um, ou seja, com os métodos enquanto práticas com sentidos, que empregam no dia a dia em qualquer situação, para compreender e efetivar a vida. Essa transformação merece vir transvestida de escuta no tempo em que os bichos, as árvores, as pessoas, todos procuravam se comunicar e se entender do melhor modo possível. Não há modo de transformar sem respeito o que nos constitui: a natureza, o tempo, o universo, o silêncio, a escuridão. É um tempo de travessia para encontrarmos outro mundo, onde viver seja sentir e imprimir sentimentos de bem viver. Com esse desejo, as aulas seguem com os seminários e as intervenções de Eduardo. Percebemos que os 3 primeiros itens discutidos em um único seminário o Odum de origem, os 3 itens seguidos apresentados do Odum de transição, os 4 seguintes seriam Odum de desconstrução, os 5 seguintes Odum de transformação, os outros 3 seguintes Odum de encantamento, sendo que esse é transversal a todos os outros, ou seja, os itens já são uma produção desde os Oduns. No decorrer do seminário, Eduardo insiste na importância do movimento, pois não dá para compreender a história africana e afro-brasileira sem presidir o movimento. Este nunca deve ser linear, sempre circular. Assim, desconstruímos o movimento de Ginga e é privilegiado para compreender a matriz africana, pois esse conceito nos tira da lógica linear, pois a Ginga é o elo da ligação entre as culturas ancestrais. É uma dança que está na origem da cultura ancestral africana. A Ginga é a síntese da cosmovisão africana. É a sabedoria em lidar com os opostos. Na aula 30 de agosto, ele nos diz que a Ginga nos tira da lógica causa e efeito e nos leva para a responsabilidade de outras. Ou isso, ou aquilo, ou nem isso, nem aquilo, mas outra coisa. A Ginga, como o principal conceito da ciência humana, compreende o movimento contextualizado, abre espaço para a incerteza e a probabilidade. Seguimos minhas anotações. Encontrei relatos interessantes sobre a aula do dia 20 de setembro. Na sequência, assistimos o Quiricu e a Feiticeira. Depois refletimos sobre os princípios que encontramos no filme. Desse modo, discutimos sobre a ética e as diferenças entre os princípios e valores e somos apresentados a 2 elementos: 12 princípios constituídos da comunicação africana, potencializasse o conceito da ética, que representa aquilo que fazemos e não aquilo que pensamos, e a liberdade que a potencializa. Nas aulas seguintes, trabalhamos a estética africana, momento em que Eduardo Oliveira assegura que a estética africana não é sempre chão, e que este é o signo máximo.
pois é a nossa experiência. Para essa discussão, a capoeira Angola é apresentada e considerada um macrocosmo africano, no qual o candomblé são a pluralidade de responsabilidade. Na aula que segue, nos deparamos com vários livros da literatura africana e afro-brasileira. E esta aula desenhou-se como uma leitura de partes desses livros, embalado na escuta e reflexão da música. Noite Severina, cantada por Ney Matogrosso, Pedro Luiz e Paredes. Quer comentar alguma coisa? Eu só quero dizer que a gente falar sobre as pessoas afro-brasileiras e africanas é muito importante, pois a gente está trazendo nossa ancestralidade para o nosso presente, porque é sempre importante a gente ter em mente que isso é uma parte da nossa história, que é nossos descendentes, e a gente tem que sempre estar trazendo eles conosco e não nos desfazendo deles. Então é sempre importante ratificar a ideia que somos afro-brasileiros e que temos sim que ter orgulho dos nossos ancestrais. É isso. Parabéns. Os etnos modernos. Não sei pronunciar. Ghana, Mali, Zongai, Zimbabue, Fogo. Não precisa é muito palavra difícil. Zimbabue. Fogo. Congo. Zimbabue.